Ravendia é um dragão de 5.000 anos que poderia ser o mais forte de todos, mas é um perdedor completo, pensando como um macho beta idiota, uma vergonha para sua raça, pois é vegetariano e tem a força de um slime de nível 1. A história do anime começa na capital, onde a cidade enfrenta uma terrível ameaça. Isso porque o Rei Demônio ameaçou destruí-la completamente. A guerra que enfrentam é extremamente implacável, e eles temem perder toda a cidade para o Rei Demônio a longo prazo. Em seu momento de desespero, não há ninguém a quem possam recorrer em busca de ajuda, exceto uma figura antiga e poderosa, o Grande Dragão Maligno. Este ser vive nos arredores da cidade há impressionantes 5 anos. Nenhum dos habitantes da cidade jamais cruzou o caminho dessa criatura. Contudo, o conhecimento que possuem é moldado por mitos e lendas que descrevem o Grande Dragão Maligno como uma das maiores e mais fortes criaturas de todo o mundo. Seres que já agraciaram o mundo. Em meio a uma reviravolta do destino, uma decisão ousada é tomada. Uma tentativa de implorar ao Grande Dragão Maligno que viesse em seu auxílio. O plano era simples. Eles enviariam um sacrifício. O governante da cidade, o rei, apresenta uma jovem órfã chamada Reiko, como a oferenda perfeita que ele prepara para esse propósito. Reiko, encarregada dessa tarefa, parte em uma jornada pela antiga floresta para despertar o dragão adormecido. A chegada de Reiko à casa do Grande Dragão Maligno é uma ocasião surpreendente. Com respeito, ela se ajoelha na frente da fera e a acorda. Ela conta a história de seu reino sofrido, implorando por ajuda. Em troca, ela se sacrifica, pedindo ao dragão que a consuma. Para seu espanto, o Grande Dragão Maligno revela uma verdade, que é o fato de ele ser herbívoro e não ter apetite por carne humana. Ao contrário da imagem criada pelas lendas e mitos da cidade, ele é uma criatura tímida que evita confrontos, por isso ficou isolado por anos. Reiko, surpresa com a rejeição do dragão ao seu sacrifício, pede que ele reconsidere. Ela chega a implorar que ele morda seu corpo para testar sua adequação. O dragão, tentando fazê-la entender, reafirma sua recusa em consumir humanos. Ele revela sua dieta de folhas e frutas, para provar sua natureza pacífica. No entanto, Reiko não acredita, porque ouviu muitas histórias desde criança. Ela insiste que o Grande Dragão Maligno é uma força de destruição. O dragão tenta convencê-la de que não é o monstro das histórias. Mesmo assim, Reiko não se convence e decide ir para o outro lado da floresta. Achando que ela tinha ido, o dragão suspirou aliviado, mas ouviu a voz dela chamando-o de volta. Surpreso, viu Reiko deitada em folhas, oferecendo-se como sacrifício. Ele nota uma grande aura nela e conclui que tem potencial para ser uma grande maga. Se sobreviver ao teste, a paciência do dragão acaba e ele pede que ela volte para casa, preocupado com sua família a procurando. Infelizmente, ela revela que é órfã e que voltar viva significaria sua morte, pois é a única esperança da cidade. Diante disso, ela até oferece sua alma se o dragão encontrar seu corpo. A negativa do dragão a desagrada, levando-a a um ato desesperado. Ela saca uma espada e se prepara para tirar a própria vida, para que o dragão possa consumir sua alma. O Grande Dragão Maligno, para enganá-la e poupar sua vida, inventa uma mentira. Afirma que consumiu parte de sua alma, restando apenas o corpo. Reiko acredita e aceita ser sua aprendiz, disposta a tudo por ele. O dragão pede que ela volte para casa, mas sua cidade é distante. Então, pela primeira vez em 5 anos, o dragão deixa sua floresta para acompanhar Reiko de volta. Durante a jornada, eles encontram outros monstros, e o dragão usa seu tamanho para intimidar ameaças, pois não tem habilidades de luta. Ao chegar à cidade, o Grande Dragão Maligno se prepara para a hostilidade, mas fica surpreso ao ser recebido com honra e reverência. Ele informa ao rei que aceitou o sacrifício e que não precisam enviar mais ninguém. Ele promete considerar o pedido, mesmo sabendo que não pode lutar contra o demônio. Reiko, ele precisaria achar um novo esconderijo para evitar os aldeões. Antes de partir, pensa que Reiko será maltratada se a deixar na cidade. Então, mente aos aldeões dizendo que aceita a oferta porque Reiko é um sacrifício perfeito, e devem tratá-la bem. No entanto, o príncipe, irritado porque o dragão consumiu as pedras da alma de Reiko, grita que não quer que ela morra assim, e oferece sua alma como substituta. Ele afirma preferir que o Rei Demônio destrua a cidade a ver Reiko morta. Reiko, agora se considerando aprendiz do dragão, e responsável por proteger seu mestre, avisa o príncipe para não atacar o dragão, ameaçando resolver o problema sozinha se necessário. Quando o Grande Dragão Maligno está prestes a partir, ele ouve um anúncio de uma nova ameaça. Uma matilha de lobos entrou na cidade. O dragão tenta afugentá-los com seu corpo. Ele tenta se inflar e esconder seu medo,
Mas os lobos não se importam com isso e o cercam. Ele chora porque sabe que não tem como derrotar os lobos. Para sua surpresa, Reiko avança com sua espada. Ela demonstra habilidades extraordinárias de combate, derrotando os lobos em um único ataque. O dragão admira suas grandes habilidades, declarando que ela tem potencial para ser uma das maiores magas que ele já viu em seus 5 anos zero. Após a luta, Reiko se curva e se compromete a ser aprendiz dele. Depois do confronto com os lobos, o dragão maligno Ravengir retorna à cidade. Surpreendentemente, as pessoas o temem mais, achando que ele conquistou a matilha. Ravengir percebe que não há ninguém para explicar a situação. Contudo, lembra da bondade do príncipe com Reiko, e decide contar o que ela se tornou, esperando que ele entenda. Ao explicar a situação ao príncipe, Ravengir enfrenta ceticismo. O príncipe diz que o poder visto não pode ser humano, e acusa Ravengir de evitar a luta contra o rei demônio, passando a responsabilidade para Reiko. A conversa se acalora, e o príncipe fala rudemente a Ravengir. Reiko, não suportando os insultos ao mestre, se enfurece e pensa em matar o príncipe. Ravengir intervém e lembra Reiko de que o príncipe é seu amigo. Reiko responde, alegando que não são amigos, já que o príncipe frequentemente a afastou do palácio. O motivo é que ele sempre temeu pela segurança dela. Ela detalha como ele lhe dá roupas novas para que ela possa fugir. Mas, quando retorna, o pai do príncipe o espanca e agride por causa dela, e mesmo assim, ainda tenta mandá-la embora novamente. Ravengir entende que as ações do príncipe são motivadas pelo desejo de proteger Reiko. No entanto, ela insiste que o verdadeiro motivo é o desejo do príncipe de se apoderar da fortuna dela, além de sua esperança de se tornar o aprendiz do dragão, em vez dela. Ela afirma que, se Ravengir não permitir que ela mate o príncipe, pelo menos, ela irá roubá-lo. Então, ela entra no quarto do príncipe e encontra lá um vestido que ele guardou para ela durante anos, simbolizando seu cuidado constante. O príncipe promete que um dia a resgatará do grande dragão maligno. Reiko se prepara para a guerra, esperando que o vestido a proteja. Com os preparativos no reino prontos, ela monta em Ravengir para enfrentar o rei demônio. Ela desenvolve a habilidade Great Wing of the Evil Dragon, grande asa do dragão maligno, para voar alto. Ravengir se preocupa com uma queda, mas Reiko está firme. Ela quer enfrentar o Lorde Demônio imediatamente, e Ravengir busca uma forma de detê-la. Ele sugere que eles se preparem para o confronto, lembrando-a de que ele dormiu por 5 anos e zero. Precisam encontrar um lugar para melhorar suas habilidades antes de uma batalha importante. Relutante, Reiko aceita o conselho e partem em busca de um local adequado, encontrando a cidade de Paleodonor. Reiko compartilha seu conhecimento sobre o reino e a recente batalha, mas omite um detalhe crucial. A cidade está em guerra contra moscas zumbis. Quando se aproximam da aldeia, Ravengir vê uma luz brilhante e pensa que é uma aldeia próspera. No entanto, percebe que é um incêndio ao se aproximarem mais. Ele fica frustrado com Reiko por ela ter escondido essa informação importante, mas ela ignora, dizendo que uma guerra tão pequena é uma preocupação insignificante para um dragão como ele. Ao chegarem à aldeia, os soldados os confundem com inimigos e iniciam um ataque. Contudo, Reiko intervém, derrotando os monstros. Ao descerem, os guerreiros veem o dragão maligno Ravengir, e seu líder, Aliant, os recebe. Ravengir decide ajudar, e Reiko parte para combater as moscas zumbis. Enquanto isso, Ravengir diz a Aliant que suspeita que alguém em uma torre manipula as criaturas para regenerá-las. Ele pede que ela envie guerreiros para procurar em torres e prédios altos para acabar com a guerra. Depois de matar as moscas com sucesso, Reiko quer se juntar a Aliant em outra batalha, mas Ravengir insiste que ela descanse. Ela cai em um sono tranquilo, e enquanto ele cuida dela, pensa em pedir a Aliant que cuide de Reiko como sinal de gratidão, para que ele possa voltar para sua floresta. Naquela noite, Reiko sonha com seu pai, Reiki. Ravengir olha para ela enquanto ela continua gritando o nome de seu pai. Mais tarde, Aliant encontra Ravengir e agradece pelo conselho, pois já encontrou a fonte dos zumbis e a derrotou. Ela percebe como Ravengir gosta de Reiko e admite que não é como ouviu falar dele. Diz que soube que ele é um dragão maligno que bebe sangue, come carne e faz qualquer coisa por comida. Então vê-lo cuidar de uma criança humana é bem diferente. Ele revela que não é como ela pensa, achando que é apenas um dragão vegano incapaz de causar dano a ninguém, vivendo apenas na floresta. Ela se recusa a acreditar nele, pois está convencida de que tudo o que aconteceu na cidade foi devido ao poder dele. Ele admite que tudo é na verdade poder de Reiko. Ela não está extraindo nenhuma habilidade mágica dele. Tudo é dela, assim como de todos os outros. Aliant se recusa a acreditar.
Insistindo que não é possível uma criança humana ter tanto poder, ele afirma que ela talvez não seja apenas uma criança comum, mas sim que parece ser uma grande maga. Alliant insiste que, mesmo tendo lido em lendas sobre a possível existência de grandes magos, ela nunca encontrou nenhum deles antes, e não acredita que algum deles realmente possa existir neste mundo. Ela lembra a Ravendia que, ainda que ela seja uma grande maga, como ele ouviu dizer, há a possibilidade de que o grande poder que ela exerce acabe por consumi-la, e ela termine se transformando em um dragão. Ravendia grita com essa ideia, mas Alliant a acalma dizendo que é só uma teoria, não real. Ela ainda acha arriscado se ela fosse tão poderosa. Ele pede que ela leve Reiko para sua equipe e a ajude a melhorar enquanto ele volta à floresta. Antes disso, Alliant pergunta por que ele está contra o Rei Demônio. Ele tenta explicar que não se importa com o Rei Demônio e não tem poder para enfrentá-lo. Ela se recusa a acreditar nele, dizendo ser uma das grandes mestras de espada do Rei Demônio, que a enviou para matá-lo. Ela saca a espada para atacá-lo, mas Reiko desperta e a enfrenta. Apesar de Reiko ter mais habilidades mágicas, ela é superior com a espada, defendendo-se de todos os ataques e acertando Reiko. A jovem desmaia enquanto segue em direção a Ravendia. Ela pergunta a Ravendia de novo, e quando ele se recusa a responder e dá um motivo justo, ela o ataca novamente. Desta vez, ela o esfaqueia. Ele pensa que está morto, e grita, mas vê que não há sangue. Ela revela que a espada só causa dor, mas não mata. Ela continua a esfaqueá-lo, e ele implora para morrer. Ela para ao perceber que ele está fraco. Aconselha-o a não contar a ninguém sobre isso, pois muitos caçadores de recompensas o perseguiriam, já que ele tem a segunda maior recompensa do mundo. Ele pede que ela fale sobre Reiko, e ela sugere como se livrar da jovem. Antes de partir, ela pede que ele diga a Reiko que a dor foi um sonho. Reiko acorda feliz por estar com seu mestre. No entanto, Reiko percebe uma mudança significativa em Ravendia. Ele encolheu e agora se assemelha a um lagarto. Ela não pode deixar de se perguntar o que aconteceu com seu mestre. Ravendia se lembra do conselho de Alliant do dia anterior, de que ele deveria consumir uma poção para reduzir seu tamanho, para evitar chamar a atenção e proteger a si mesmo e a Reiko. Ele se esforça para encontrar as palavras certas para explicar essa transformação a Reiko. Ele resolve dizer a ela que a razão pela qual ele reduziu tanto peso é porque ele ficou muito grande. Ele é o primeiro a morrer, e para aumentar sua força, precisaria reduzir o peso, então decidiu cortar. Eles arrumam as coisas e se preparam para sair da cidade. Durante a jornada, Reiko está preocupada com o que acha que viu na noite anterior. Ela insiste que viu Alliant atacar Ravendia, mas Ravendia tenta convencê-la de que foi um sonho. Ele lembrou a bondade de Alliant, como cuidou de Reiko, deu uma nova arma e até limpou sua casa. Suas roupas. Ele diz que Alliant é uma boa pessoa e que Reiko não precisa confrontá-la. Enquanto continuam a jornada, os cidadãos da Alliance Village trabalham para reparar os danos do ataque. De repente, recebem um visitante inesperado. Alod, príncipe da vila de Reiko. Ele invade, declarando sua intenção de encontrar e matar Revendia para salvar Reiko. Inicialmente, os aldeões acham que ele é um trabalhador ali para ajudar na reconstrução. No entanto, Olod está lá, tentando explicar que procura o dragão. Ele não percebe quando uma parede quase cai sobre ele. Alliant intervém e impede que a parede atinja Alod. Ao resgatar Alod, ela diz que ele está fraco demais para se salvar, quanto mais para salvar outros. E sugere que volte à sua cidade. No entanto, Olod está decidido a treinar intensamente e ficar mais forte para resgatar Reiko. Ele implora para que ela o treine. A Alliant avisa sobre a intensidade do treinamento, mas aceita treiná-lo. O treinamento começa e ele logo se cansa. A Alliant lhe dá ervas para fortalecer, mas sugere que ele desista e volte para casa. Na floresta, Ravendia vê um coelho comendo folhas. Faminto, ele busca vegetação para comer. No entanto, Reiko pensa erroneamente que ele quer comer o coelho, ele implora para que ela não machuque a criatura inocente. Ao explicar que é herbívoro, Reiko tenta aceitar que seu herói não pode comer carne humana. Ele não quer desapontá-la, e permanece com fome. De repente, são atacados por traficantes de humanos. Esses criminosos, que veem Ravendia como um simples lagarto, querem matá-lo por recompensas e traficar Reiko. Embora Reiko queira lutar, Ravendia a incentiva a se conter. Os comentários do traficante se tornaram insuportáveis para Ravendia. Ele permite que Reiko os defenda. Com um leve movimento de dedo, ela manda um dos traficantes para o céu. Percebendo o erro, os homens se desculpam. Ravendia pergunta sobre seus escravos, e os homens o levam até eles. Ao chegar, ele liberta todos os cativos e instrui Reiko a escoltá-los à cidade mais próxima.
Relutante em deixar seu mestre, Reiko se recusa, mas aceita quando ele diz que é parte de seu treinamento. Na ausência dela, Ravenia busca comida. Vagueia pela floresta atrás de folhas comestíveis, mas cai vítima de um monstro faminto preso em uma caverna. Quando o monstro se prepara para devorá-lo, Ravenia grita por Reiko. O ser vai até ele, mas Ravenia foge, tentando escapar. Mas o ser diz para parar de correr, e Ravenia aciona uma armadilha e quase é atingido por flechas. O ser o alcança e diz que o alertou sobre as armadilhas, então lhe oferece uma maçã para comer. Em seguida, dá-lhe mais frutas, e Ravenia admite que o confundiu com um monstro maligno, mas que ele é legal. O ser menciona ter sentido alguém forte e perigoso lá em cima, e Ravenia diz que deve ser Reiko. Embora seja forte, ela é só humana e muito legal. Ele diz que deve ser barulhento com os bandidos, mas o ser diz que ninguém o procura porque não há tesouros. Ele chora e diz que quer sair, mas não pode. Ravenia pergunta por quê, e o ser aponta para uma pintura na parede, explicando que ele é o deus da caça nessas terras e que há muito tempo desceu até lá. O objetivo de Ravenia era ensinar o povo desta terra a arte de caçar. Ele rapidamente começou a ser adorado, mas quando as pessoas finalmente dominaram suas habilidades, acabaram se esquecendo dele e ele ficou sozinho. Ele só pode sair quando está treinando alguém, e por isso, está trancado aqui há muito tempo. Ravenia sente pena do pobre coitado e diz que pode ensiná-lo a caçar, o que deixa o deus extremamente feliz. Ravenia também o adverte sobre o fato de ele ser muito ruim em aprender coisas, mas o deus diz que acredita que não há aluno ruim, só professores ruins. Ele pega o chicote e diz que vai provar suas técnicas superiores, transformando-o no caçador mais forte da história em menos de 3 horas. Então, começa a primeira lição, um treino físico. Ele diz que ter um corpo forte é crucial para caçadores, e manda Ravenia fazer 200 abdominais. Ravenia afirma estar bem e se deita de costas, mas por causa das barbatanas escamosas, acaba rolando de lado. Ele diz ao deus que não consegue se deitar de costas, e que os métodos de treinamento não consideram o fato de ser grande e não humano. Isso incomoda muito o deus, pois acredita que seus métodos nunca falharam em milhares de anos, já que sempre ensinou humanos assim. Ravenia insiste que é um dragão e não um humano, e acaba sendo reprovado na lição. Na lição seguinte, o deus lhe fala sobre o treinamento de equilíbrio e o faz caminhar sobre uma ponte de madeira feita de um tronco. Ravenia diz que ela desabaria sob seu peso, mas o deus bate em seu chicote e diz para ele se tornar um homem e parar de ter medo. Com isso, o dragão maligno caminha sobre o tronco e, como previsto, ele desmorona sob seu peso e se parte em 2, fazendo-o cair sobre seu bolo dracônico. Isso incomoda o deus novamente, pois ele diz que a ponte nunca havia caído sob o peso de um humano antes. Ele se pergunta a razão disso, e diz que não há ganho sem dor. Conserta a ponte com seus poderes, e faz Ravenia repetir o esquete, caindo sobre o bolo quando a ponte quebra. Depois, o deus o submete a lições como arco e flecha, flexões, armadilhas e perseguição a um coelho. Mas Ravenia falha em tudo, e ainda apanha do coelho que deveria perseguir. Finalmente, o deus o coloca em uma pista de obstáculos, onde, se falhar, será explodido por dinamite. Ravenia se pergunta se o deus trabalha para Isis, mas então a poção perde efeito. Ele volta ao tamanho normal e é explodido. Mais tarde, o deus desiste e se pergunta como esse dragão não aprendeu nada em 8 horas. Ele questiona sua carreira de professor e entra em pânico. Finalmente, decide dar a Ravenia um pouco de seu poder, permitindo aumentar suas garras, e diz que passou no treinamento. Depois, volta para sua caverna e diz a Ravenia para não contar a ninguém sobre ele. Ravenia diz que não quer arruinar sua carreira de professor e decide esperar Reiko voltar ao amanhecer. Reiko o acorda, cumprimentando-o e dizendo que concluiu sua missão. Além disso, ela reuniu informações sobre uma cidade próxima chamada Thrain, que só é protegida por um canal de água. Ela diz que seria um desperdício deixar a cidade ser destruída pelo exército do Lorde Demônio, e sugere que deveriam governá-la. Assim, ela define a rota para Thrain e faz Ravenia ir até lá, mesmo contra sua vontade. Eles continuam a viajar em direção à cidade, e finalmente, saem da Fort Forest, onde tem uma visão geral de Thrain. Ravenia também toma um pouco da poção que trouxe da cidade de Paliodona, para ficar menor novamente. Enquanto caminham para fora da floresta, ele aprecia a vista e reflete sobre como tudo é realmente bonito. De repente, Reiko lhe mostra um papel e sugere que eles enviem uma declaração sobre o domínio do dragão maligno sobre a cidade. Ravenia rejeita a ideia dela e lembra que não devem brigar à toa com humanos,
pois quer uma aliança para a guerra contra o Lorde Demônio, então, caminha para a cidade. Ele também diz que é impossível uma cidade tão grande não ter defesas. Reiko usa sua magia ocular especial e confirma que toda a cidade está coberta por uma barreira mágica que impede a entrada sem um passe. Ela menciona que a barreira foi feita por uma guardiã chamada Water Saintess. Ravendia elogia Reiko por ignorar informações inúteis, mas ouve a voz de uma mulher dizendo que o dragão maligno não é bem-vindo em Thrain e deve partir. Ravendia tenta explicar que não é maligno, mas ela não acredita, e diz que ele não pode enganá-la transformando-se em um pequeno dragão de estimação e deixando seu discípulo usar tudo, que é a magia negra. Ravendia tenta defender seu ponto, mas a voz da Water Saintess some e a barreira da cidade cai. Ravendia olha para Reiko e vê que ela usou magia para afastar a Water Saintess, o que o preocupa mais. Eles continuam pela cidade e notam que as pessoas os olham com preocupação. Ravendia pede a Reiko para fingir que são de um circo, fazendo-a atuar como domadora, e ele como seu dragão falante. Os moradores se sentem aliviados, acreditando que ela veio por causa do festival, e dizem que se a Santa da Água os deixou entrar, devem ser boas pessoas. Depois, todos continuam suas vidas, enquanto um local se oferece para mostrar a cidade e ajudá-los a achar um bom quarto. Pousada. Ele também lhes conta sobre a história da cidade e como ela costumava ser um deserto árido, até que a Santa da Água chegou e usou seus poderes de manipular a terra e a água para criar rios e infraestrutura para essa cidade. Depois de se acalmarem, Ravendia decide esclarecer as coisas com a Water Saintess e diz a Reiko para ficar sozinha dentro da pousada. Ele então caminha pela cidade e pergunta a todos sobre a Water Saintess, mas não a encontra em lugar algum. Finalmente, ele se cansa e fica com sede. Então decide pegar uma caneca de água em uma pousada. A Santa das Águas se esconde na caneca. Com medo do dragão maligno, ela foge e se esconde em um bebedouro. Mas Ravendia também chega lá. Ele evita a água do rio, porque ouviu que a Santa das Águas lançou um feitiço que envenena seus inimigos, como os demônios e monstros. Ela também foge. Isso continua até Ravendia não ter escolha a não ser beber do rio. Ele se senta e ouve o estômago roncar. Um grupo de crianças se aproxima e oferece uma maçã. Ele aceita feliz. Mas a Water Saintess emerge do rio em forma humana e diz que não deixará ele comer as crianças. Ele tenta se explicar, mas ela manda as crianças saírem e diz que não deixará ele machucar ninguém da cidade. Ravendia diz que não quer destruir nada nem machucar ninguém. Só quer voltar para a pousada e comer bem. A Water Saintess pergunta se ele fala sério, e ele diz que procurava por ela para esclarecer o mal-entendido e pedir para erguer a barreira da cidade de novo. A Santa das Águas afirma que ele confundiu a pessoa e que ela é só uma garota comum. No entanto, ela está confiante de que a Santa ergueria a barreira novamente em breve. Em seguida, ela o conduz até a pousada, sugerindo que ele parta no dia seguinte. Ela tenta escapar, fingindo ser uma garota comum, mas falha completamente em esconder seu segredo de ser a Santa das Águas. Ravendia entra na pousada e vê Reiko sendo treinada por Naruto. Ele então pergunta o que ela estava fazendo naquele momento. Ela conta a ele que estava praticando a quietude e que ele pediu para ficar quieta na sala antes de sair. Mas ela ainda precisa melhorar para alcançar o nível de tranquilidade que ele queria. Ravendia responde que não foi tão profundo e sugere que Reiko tire o dia seguinte de folga, brinque com crianças da sua idade e aprenda os costumes humanos. Ela responde que não confia neles, pois são humanos que adoram um demônio disfarçado de santa. Mas Ravendia diz que a Water Saintess deve ser boa pessoa, adorando até um dragão maligno como ele. Depois, dormem e encerram a noite. Enquanto isso, o braço direito do Senhor dos Demônios, um grande dragão, voa sobre Thrain com seu parceiro sombrio. Ele observa a barreira da cidade e diz que é inútil, e que seus homens falharam em capturá-la. A sombra com ele comenta que a barreira parece mais fraca que antes, e se pergunta se algo ocorreu com a Water Saintess que protege a cidade. O dragão diz que destruirá a cidade amanhã, pois um ataque furtivo é impossível, e se prepara para avançar. Na manhã seguinte, a Water Saintess acorda Ravendia e Reiko, fingindo ser uma garçonete que trouxe o café da manhã. Reiko a humilha de imediato, batendo seu rosto no chão, fazendo-a espirrar um pouco de água e diminuir de tamanho. Ela continua insistindo que é só uma garçonete comum e que trouxe opções vegetarianas para o café da manhã, revelando uma pilha de legumes podres que pegou no lixo a caminho. Parece estar contaminando o dragão maligno, o que leva a outro tapa na cabeça dado por Reiko, antes de virar água, e fugir como a covarde que é. Reiko parece feroz, e pronta para ir atrás dela.
Mas Ravendia a impede, dizendo para usar seus poderes para o bem, não para brigas inúteis. Ele proíbe o uso dos poderes, exceto para defesa pessoal, e aplica seu toque no jutsu, ensinando-a a ser gentil e motivando-a, dizendo que tem orgulho dela como aluna. Ele a manda brincar com crianças da sua idade, dizendo que essa é sua missão do dia. Reiko aceita a missão e sai correndo para cumpri-la, enquanto Ravendia decide seguir a Water Saintess para entender o motivo de todas aquelas provocações. Assim que ele sai da sala, seu pé pisa em uma poça d'água, e de repente, ele é puxado para dentro dela, sendo arrastado para uma massa de água profunda. Acontece que é a própria Santa da Água, que está tentando afogá-lo junto com ela. Reiko percebe que o sinal de energia de Ravendia está desaparecendo, e então, decide dar meia volta para ajudá-lo, mas então, ela encontra algumas crianças humanas, e diz que precisa focar em sua missão. Ela se aproxima e inicia uma conversa. Elas perguntam sobre o dragãozinho. Ela se pergunta sobre o que falavam, e conclui que, além de grandes dragões como Ravendia, há pequenos dragões que brincam com crianças. As crianças sugerem procurar o dragãozinho, e Reiko fica animada. Nesse momento, o grande dragão branco do Senhor dos Demônios invade a cidade e avisa aos humanos sobre a ira do Senhor dos Demônios. Reiko o chama, dizendo que ele é o dragãozinho mencionado pelas crianças e o convida para brincar. O dragão se pergunta o que há de errado com ela, mas decide aceitar o desafio, sem ignorar esse comportamento rude como general do exército. Ele afirma que jogará sério com ela, e a usará como exemplo para quem desafiar o exército do Lorde Demônio. No entanto, Reiko simplesmente escolhe pular o monólogo e o agarra com uma mão. Ela pergunta ao dragão se ele quer brincar de pular a bola e o arremessa para ver se ele pula, mas ele cai pesadamente. Isso o enfurece, e ele resolve destruir a cidade com um golpe final, voando para o céu. Quando ele se prepara para atacar, Reiko voa atrás dele e pergunta se ele quer brincar em um lugar alto. Ela então o agarra pela cauda, balança como Goku e o joga no chão. Ele ainda não reage como ela espera, deixando Reiko desapontada, e ela começa a bater nele em nome de jogar Bounce the Ball com o dragão branco. Enquanto isso, o demônio das sombras que veio com ele se transforma em um gafanhoto demoníaco, e diz que o dragão maligno terá que dominar a cidade sozinho. Enquanto isso, Ravendia luta com a Water Saintess, que tenta afogá-lo em uma bolha, mas as ondas de energia de Reiko a descontrolam, e eles caem em um espaço aquático. Durante a queda, Ravendia ora e uma sombra de sua garra forma um barco para ele. A Water Saintess o chama de trapaceiro e tenta afogá-lo com uma onda gigante, mas o barco de névoa vira um balão, fazendo-o afogar. Ele voa. Ravendia observa a Santa da Água e confirma o que Reiko disse, que ela é um demônio do exército do Senhor dos Demônios. A Santa confirma, dizendo que quer salvar a cidade e seu povo, mesmo sendo um demônio, e pede que ele se afaste. Então, ela usa seu último feitiço, usando toda a água de Train para selar o dragão maligno. Em seguida, ela começa a absorver sua energia mágica enquanto o sufoca, e Ravendia se pergunta como ele conseguirá escapar dessa vez. Nesse momento, a névoa em sua garra se transforma no deus caçador de antes, e acontece que foi ele quem salvou seu traseiro dracônico mais cedo. Ele pede ajuda novamente, mas o deus diz que tem uma política de ajudar seus alunos apenas 2 vezes, e tenta explicar o que ele deve fazer para usar esse poder para si mesmo. Mas a magia da Santa da Água enfraquece os sinais, e Ravendia não ouve as partes importantes. Ela continua a absorver a energia mágica dele, e suga o efeito da poção, transformando Ravendia de volta à sua forma original. A transformação repentina quebra o feitiço do selo d'água, fazendo-o sair da fonte no centro da cidade. A Santa da Água chora, dizendo que falhou em proteger a cidade e que voltaria ao exército do Lorde Demônio como Ravendia quer, pedindo que ele poupe Train. Ravendia explica que não quer machucar ninguém, apenas esclarecer o mal-entendido. Ele diz que é só um lagarto que come grama, não o dragão maligno que ela pensa. Ele a incentiva a continuar como santa da cidade, dizendo que ela trouxe vida e esperança. Ela diz ao povo para evitar usar o feitiço anterior, pois o povo de Train depende da água. Ouvir isso deixa a Santa das Águas feliz, e ela se torna amiga de Ravendia, e as duas se separam. Antes de partir, Ravendia volta e diz para não chamá-lo de lagarto na frente de Reiko, pois isso a irritaria. Então ele vê um locus demoníaco na cabeça da Santa, e se pergunta como um demônio de baixo nível entrou com a barreira ao redor, a cidade. Nesse instante, uma aura sombria a envolve, e a água na área começa a se comportar de maneira estranha, como se o demônio das sombras tivesse tomado o controle da Santa da Água. O demônio fala em sua mente,
lembrando-a de todas as coisas ruins que viveu e de como deveria ser um demônio aquático destinado a destruir a humanidade. Esses sussurros a levam a usar seus poderes de controle da terra e da água, enchendo a área ao redor com lama em vez de água. Ela diz que afogaria o povo de Thrain e os transformaria em comida, recuperando sua glória demoníaca. Ela cria um tsunami de lama em direção à cidade. Porém, em vez de se ferirem e se irritarem, todos celebram e agradecem a Santa das Águas pela lama fértil. Isso os surpreende, mas a Santa forma uma grande bola de lama para se livrar deles de verdade. Mas Ravengir chama Reiko, e ela atravessa a lama e aparece na frente dele. Ele pergunta o que ela fazia e se comportou. Ela explica que, como mandado, brincou com as crianças humanas que pediram para jogar de encontrar o pequeno dragão. Ela achou o lagarto branco e brincou até decidir cortar sua cabeça e apresentá-la como sinal de vitória. Mas então, ela ouviu a voz dele, largou tudo e veio imediatamente. Ravenida se pergunta o que os cavaleiros estavam pensando ao criar Reiko, mas se alivia por ela ter protegido a cidade de virar um chiqueiro lamacento. Ele procura a Santa e a encontra chorando em um monte de lama. Ele diz que vai ouvi-la, o que pode aliviar seu peso, e a Santa aceita. Ela explica que, há algumas centenas de anos, ela se juntou ao exército do Lorde Demônio como uma nova recruta. Ela procurou seus superiores pedindo orientação, mas todos a rejeitaram, chamando-a de fraca por causa de sua aparência. Por isso, ela começou a vagar sozinha e encontrou um grupo de pessoas caminhando por essas sobremesas. Ela decide aparecer na frente deles, em uma forma adulta, e se prepara para afogá-los, mas, ao invés de fugirem dela, eles começam a elogiá-la e a agradecê-la pela ajuda que ela ofereceu. Água. Isso a deixa furiosa, então ela decide usar um ataque de lama. No entanto, isso os deixa ainda mais felizes, pois encontram solo fértil e começam a adorá-la como sua santa protetora. Eles pedem permissão para viver na terra que ela abençoou, e com o passar dos anos, acabam criando uma cidade movimentada, chamada Thrain. Ela diz que gostava de ser elogiada pelas pessoas, em vez de ser desprezada, e então, decidiu proteger a cidade em vez de destruí-la. Ela diz que é um fracasso como demônio, e que isso pesa em sua alma. Reiko sugere aceitar a derrota e entregar a cidade ao grande dragão maligno, mas Ravengir a interrompe e diz que ela é boa e ainda tem escolha. Nesse momento, uma garota da cidade se aproxima e diz para parar de chorar. Ravengir a convida para a celebração, pois a Santa das Águas os abençoou com solo fértil. Quando ela sai, a Santa chora mais e diz que acharem que ela ajuda é uma zombaria de seu fracasso. Ravengir olha para ela, dá um tapinha na cabeça e pergunta o que ela prefere ser. Um demônio do exército do Senhor dos Demônios que traz destruição, ou a Santa das Águas do povo de Thrain. Enquanto ela tenta se acalmar, o demônio das sombras dentro dela acha que ela é inútil, e conclui que Ravengir deve ser. Ravengir, o ser mais forte, considerando a força de seu discípulo, entra em si. A sombra vagueia por sua mente, tentando enlouquecê-lo com o mal no coração, mas Ravengir a ignora, dizendo que deve estar cansado para ter alucinações à luz do dia. Então, Reiko aparece e diz que entendeu por que o dragão maligno não quis governar a cidade, fazendo-o brincar com crianças humanas, e afirma que não há como. O grande dragão maligno gostaria de governar pessoas extremamente estúpidas, pessoas que tomam uma demônio pateticamente fraca e fracassada como sua santa, e a adoram cegamente. Ela então diz que eles devem partir, pois o dragão maligno não tem interesse em governá-los, e Ravengir concorda, mesmo desejando ficar. No entanto, ela acredita que seria melhor para todos eles não causar mais problemas para a Santa da Água e para o povo de Thrain. Ao saírem da cidade, a Santa da Água os chama e pede que parem. Ela prometeu às pessoas que não as faria chorar mais, e todos esperam que a domadora se apresente no festival de Thrain em 3 dias. Ela pede que fiquem até lá, e se fizerem isso, poderão desfrutar de muita comida saborosa. Ravengir concorda. Diz que não decepcionarão as crianças e tenta pensar em uma desculpa para Reiko. Mas ela afirma que o grande dragão maligno não precisa explicar seu plano e apenas o segue. Enquanto isso, a sombra vasculha a mente de Ravengir, buscando uma memória maligna para tomar o controle do dragão. Durante esses eventos, um batedor da Guilda dos Aventureiros chega a Thrain e indaga sobre anomalias recentes. O velho diz que ele veio para a cidade errada, pois Thrain é praticamente o nome da paz. Mas o garoto pergunta sobre o trabalho de reparo nas ruas. O homem explica que foi uma performance do dragão com o artista, que esbarrou em prédios públicos, por isso estão consertando. O batedor pergunta sobre o dragão e onde encontrá-lo. O homem diz que ele está fora da cidade desde ontem e está sendo usado para reparos. O batedor olha para trás e vê o grande dragão branco em crise, lutando para manter sua identidade como general do exército do Senhor dos Demônios, e o animal obediente que Reiko fez dele.
Preocupado, o batedor decide informar a guilda. Mais tarde à noite, as pessoas se reúnem em torno de um pôster em Paleodona, onde Alliant ainda treina Raidal de forma sádica. Como a criança escrava que ele é, ela o faz arrastar um enorme pedregulho pela cidade. Depois de ler sobre o aparecimento de um grande dragão em Thrain, ela começa a se perguntar o que está acontecendo e se Ravenia estragou seu disfarce. Ela diz que não pode ser o dragão maligno e afirma que deve ir descobrir por si mesma. Ela diz a Raido para continuar com seu treinamento enquanto ela se prepara. Por outro lado, Ravenia e Reiko caminham pela cidade enquanto o festival prossegue. E Ravenida tenta se esgueirar e comer alguma coisa. E não havia forragem no curral das ovelhas. Ele tenta pegar algumas, mas perde para as ovelhas. Uma criança se aproxima com forragem e lhe oferece. Ele agradece e começa a comer. Mas então, Reiko passa e Ravenia teme que ela descubra que ele não é o grande dragão maligno. Quebrando a ilusão, ele tenta agir como uma ovelha e faz bah. Reiko olha, e em vez disso bate na cabeça dele, dizendo que deve estar cansada para confundir uma ovelha com o grande dragão maligno, e que por isso, ele sempre manda ela descansar, e vai embora. Então, as ovelhas cercam Ravenia e roubam toda a grama. Nesse momento, a sombra encontra um pensamento maligno em Ravenia, que pegou todas as maçãs maduras de uma árvore só para ele. Ele diz que se Reiko causou problemas, ele a trará aqui para se desculpar. Com raiva, Ravenia decide lutar com as ovelhas pela grama, mas apanha. Isso o faz voltar à razão, e se pergunta por que estava tão furioso. A garota diz que ele deve ir com ela ao grande dragão fora da cidade, e que todos podem pastar. Ravenia fica confuso, pois não conhece outro dragão grande além dele, e se pergunta o que ela estava comentando. Com isso, ela promete levá-lo para conhecer o dragão branco na manhã seguinte. No dia seguinte, Ravenia observa o imenso dragão branco e pergunta à menina se era com ele que Reiko estava brincando, e ela confirma que sim. Ravenia se questiona como tudo isso ocorreu, e então se aproxima dele para se apresentar. Ele menciona que, caso Reiko tenha causado algum problema, ele a trará aqui para que possam se desculpar com ele. Porém, o dragão parece estar muito traumatizado, e ao ouvir seu nome, pede a Ravenia que brinque com ele, como se fosse um cachorrinho. Nesse exato momento, o demônio das sombras toma controle dele e aproveita essa chance para enlouquecê-lo, liberando assim todo o seu verdadeiro poder. O dragão branco perde o controle e começa a atacar Ravenia de forma real, mas ele grita como se fosse um pedaço de lixo e chama Reiko para ajudá-lo. Reiko aparece do outro lado da cidade, em menos de 3 segundos, e consegue derrubar o enorme dragão. O demônio das sombras confirma que Reiko é de fato a pessoa mais poderosa da cidade e decide dominá-la. Ele continua a lutar com ela, usando o corpo do dragão branco para estabelecer pontos de contato e assim poder trocar de corpo. Após ser espancado por ela por um bom tempo, ele finalmente consegue entrar em sua mente e se prepara para dominá-la com seu discurso maligno. No entanto, Reiko acaba contendo um grande mal dentro de si mesma, que consome o demônio, levando-o a questionar por que um ser tão poderoso é na verdade falso, e então segue. Ela salva um dragão inútil, como Ravenia, enquanto ele é devorado por ela mesma. Ela se lembra da época em que perdeu seus pais. Descobrimos que, em certa ocasião, enquanto viajavam em um navio, eles enfrentaram uma tempestade violenta e foram atacados por monstros. Seu pai tentou detê-los, salvando todos os outros, mas acabou ficando para trás, sozinho, do lado de fora. Ravenia se aproxima dela e sugere que deveriam pedir desculpas ao grande dragão por terem sido violentos. No entanto, Reiko começa a gritar e de repente solta um. Reiko é atingida por uma explosão de energia, criando uma enorme cratera ao redor. Ela então voa e se transforma em um dragão demoníaco maligno, sem controle de seus poderes. Nesse momento, Alliant chega a Thrain e diz que era isso que temia. Ela salva a Water Saintess e Ravenia, que estão apavoradas como insetos sem espinha, e também impede que o povo da cidade vire carne moída. Ela explica que Reiko possui um poder mágico imenso para seu tamanho e que o manteve selado por sua boa natureza. Mas, ao remover o selo, ela se enfurece e vira um monstro irracional que destrói tudo sem razão. Nesse instante, Reiko fala, dizendo que a Water Saintess foi rude com o grande dragão maligno e deve pagar com a vida, e Ravenia confirma que isso é algo típico de Reiko. Isso assusta ainda mais a Water Saintess, que vira uma poça de água enquanto Alliant se prepara para enfrentar Reiko com sua espada. Ravenia acha que ficarão bem porque ela é forte, mas então diz a todos para correrem e foge, dizendo que não pode enfrentar um monstro assim sozinha. Ravenia pergunta o que podem fazer e por que isso importa para ele, já que queria se livrar dela de qualquer jeito e isso é uma chance perfeita para ele. Pensa por um momento, mas se vira para Reiko. Lembra das memórias juntos e decide trazê-la de volta. Pela primeira vez, ele se torna um par e corre em direção a ela, enquanto ela lança uma bola de energia. Ravenia tenta afastá-la, mas é jogado para trás
Ele abre os olhos após alguns segundos quando Alien o chama, dizendo que tem um plano graças a ele. Ele fica feliz por ter alguém confiável como ela. Mas então, ela o agarra pela cauda, usando-o como escudo e bastão para rebater as bolas de energia de Reiko. Ela explica que, mesmo enlouquecido, Reiko é o grande dragão maligno que nunca deve ser ofendido, tornando os ataques dela inofensivos para ele. Ravendia diz que isso é bom, mas não pode usá-lo como escudo, e que ainda precisam trazer Reiko de volta à razão. A comandante dos cavaleiros apresenta um novo plano. Se Ravendia tiver contato físico com Reiko, ela pode voltar a si. Ela decide arremessá-lo contra Reiko, segurando-o pela cauda. Ravendia é lançado direto no ataque de sopro de Reiko, mas é levado pelo vento com alho por ser pequeno. A aliança diz que parece não haver outra maneira de contornar a situação e que talvez eles tenham que sacrificar a Santa da Água e fugir, mas isso faz com que a Santa se transforme em uma personagem de JoJo, pois ela vota contra esse plano. Nesse momento, Reiko começa a se transformar em um demônio dragão e as coisas ficam ruins. Aliante diz que, se isso continuar, a transformação se tornará permanente, e isso também preocupa Ravendia. Ele decide que tem um plano e pede a Aliant para segurar Reiko até ele estar pronto. Então, pede a Water Saintess que sugue a magia da poção dele para voltar ao tamanho original. Enquanto isso, Reiko ataca de frente e luta contra Aliant. Ela a segura com sua habilidade na espada, mas chega ao limite quando Reiko lança uma grande bola de energia pura. Nesse momento, Ravendia se lança usando a sombra em suas garras, presente do deus caçador, e as asas do dragão branco, atravessando o ataque de Reiko para desativá-la. Em seguida, vemos Reiko lembrando o que ocorreu após a tempestade e como chegaram à praia. As pessoas os chamaram de monstros devido aos seus poderes, mas seu pai disse que acreditava nela e que, mesmo enfrentando desafios difíceis, ela os superaria como ele. Filha. E então, ele fecha os olhos. No mundo real, Reiko desperta nas garras de Ravendia. Ele comenta que ela foi desastrada e sugere que peça desculpas a todos, mostrando a destruição ao redor. Ela concorda e vai ao encontro da água, da Santa e da Aliança. A Santa afirma que a cidade está intacta e o festival ocorrerá, então devem ficar. A Aliante concorda, pois não poderá voltar para casa antes do anoitecer. Todos vão ao festival. Assim começou a primeira temporada de Um Dragão Gentil de 5 anos. Ele foi visto como um dragão maligno sem razão, e termina